Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, porque continuando essa ideia de mentalidade, de comportamento, né, sobre os 3 P's que travam as vendas, né? Que nós acreditamos que existem algumas situações durante a venda que vão deixar você com medo, que vão travar suas vendas, e essa aula é para a gente discutir um pouco algumas soluções, né, para você destravar. Quais são esses 3 P's, né, gente? Quais são essas situações que acontecem? Por que a gente chamou de 3 P's, né? Procrastinação, perfeccionismo e paralisia pela análise, né? Pelo medo da paralisia. Paralisia quando a gente está tentando analisar uma situação, né? Nós vamos falar sobre cada um desses pontos, começando pela procrastinação. O que é a procrastinação? Todo mundo sabe, né? A gente sabe que é quando a gente deixa algumas tarefas sempre para depois, sempre para a última hora, né? E normalmente tarefa chata, tá? Por exemplo, prospecção. Prospecção fria e não é legal. A gente sabe, nós sabemos que é uma tarefa extremamente chata, só que tem que ser feita, né? Uma tarefa extremamente importante, porque se você não faz a prospecção, você não enche teu funil de vendas, que é a matéria-prima do vendedor, não enche de leads, né? Como é que o vendedor vai vender se ele não tem leads, se ele não prospecta? Estou falando de operações que fazem prospecção, tá? Mas é um exemplo muito comum. Então, procrastinar tarefas chatas que a gente deixa para depois. Como é que a gente resolve? Eu penso assim, ó, acho que a gente tem que lembrar que tá no livro Prospecção Fanática. Lá no livro tem uma frase, né, que diz: prospectar é um saco, sim. Mas é importante, a gente precisa fazer, e aí a prospecção fria dá aquela sensação. E por que que a gente procrastina? Porque quando a gente faz a prospecção fria, dá a sensação que eu estou atrapalhando o outro. Eu vou ligar e eu vou atrapalhar, eu não combinei, mas isso é muito comum, é muito natural e a gente precisa fazer. Então, entendendo que para construir um funil de vendas, eu preciso passar por essa etapa. Para construir um funil de vendas, e infelizmente a gente não pode contar só com visitas agendadas, ligações que as pessoas estão esperando e vão nos dar abertura. Então, assim, nem tudo que a gente precisa fazer é bom de fazer, mas a gente precisa passar por todas as tarefas. Né? Então, eu acredito que basicamente é isso: é a gente entender que nem todas as tarefas são tão agradáveis assim, mas é a gente lembrar da importância do resultado, de como ela vai agregar no nosso dia a dia. Por mais que elas sejam chatas, né, fazem parte do processo e do objetivo final que é vender, né? Exato. Então, se você não fizer elas, você não vai conseguir preencher o seu funil, você não vai ter material para trabalhar, então, consequentemente, isso vai afetar no final do mês, no teu rendimento, nos teus resultados. Então, por mais que todas essas tarefas aí sejam bem chatas, ou você acha que você está perdendo tempo, ou que não está dando certo, quando você coloca persistência dentro dessas tarefas, você vai ver que no final tudo isso vai valer a pena. Exatamente. Assim, complementando isso que o Claudio falou, é você entender, é você parar de pensar na venda como só lá na frente, né? Quando você assina um contrato ou recebe um sinal. E a gente tem essa ansiedade, não, vou vender, e pula várias etapas nesse processo, né? E você começar a olhar mais para as atividades que você tem que executar. E olhar a venda só como uma consequência. Ela é a consequência do quê? Da execução de cada uma das atividades. A gente falou aqui de prospecção, né? Mas tem outras tarefas que a gente deixa para depois. Então, quando a gente começa a entender que se eu executar cada uma delas, eu vou conseguir vender, aí a gente começa a resolver esse problema de procrastinação. E a próxima aula a gente vai falar mais sobre isso, né? Que é a criação de blocos de tempo que vai ajudar ainda mais, né? A resolver essa situação. E também a questão de eu preciso ter acesso a todas essas informações para poder ligar. Não, não necessariamente e não funciona. Eu preciso ter o contato com a empresa, com o decisor, para poder adquirir outras informações. Então, assim, se eu entendo o segmento, se eu me orientei ali sobre quem é o decisor, onde eu preciso chegar, tempo da empresa, eu acho que é uma coisa interessante. São informações interessantes de se ter, até para que a gente possa executar o que a gente chama de quebra-gelo, vamos falar nisso mais para frente também. Então, o feito com certeza é melhor que o perfeito, né? Então, eu tenho que fazer um levantamento, uma qualificação inicial, sim, mas não é um dossiê do cliente e a gente nem tem informação para isso nesse primeiro momento, né? E tem esse exemplo que a Pam comentou, e tem aquela situação da atividade em si, quando você está executando, por exemplo, você está escrevendo um e-mail, né? Não estou dizendo que você tem que escrever de qualquer jeito, mas sabe quando você tenta ser perfeito naquele e-mail? Não, e aí você fica pensando assim, cara, mas não tá legal ainda, acho que eu vou mudar aqui esse parágrafo. Não, vendo a gente tem que entender que é muita tentativa e erro. Então,
Se você escrever uma mensagem, ou um e-mail, ou enfim, e que não tem erro de português, obviamente você tem que corrigir isso, mas Importante. mais ou menos tem aquilo que você quer transmitir, testa, vai adiante. Essa é a ideia do feito é melhor do que perfeito. Então, em vários aspectos, desde do dossiê que você quer criar, até aquela mensagem perfeita que você quer criar, pega leve. Não precisa ter esse perfeccionismo todo, né? Então, vai fazendo, você vai aprendendo com o tempo, né? E aí, a gente finaliza com essa paralisia pela análise. Bom, aqui a questão de paralisia pelo medo. A questão de ter medo. Não é incomum quando a gente, durante as nossas reuniões aqui de consultoria, durante os treinamentos que a gente realiza, a gente percebe vários profissionais indo para dentro do WhatsApp e realmente é um canal que entrou e é uma ferramenta que ajuda muito na comunicação, mas a gente não pode perder a essência da ligação, a importância, por exemplo, de ligar e de falar com as pessoas, traz uma conexão muito importante. A paralisia pelo medo, né? A gente tem que entender que faz parte, né? Falhar em algum momento faz parte. Ah, mas eu poderia ter me feito uma abordagem inicial melhor. O medo, ele é até saudável de sentir, porque eu vou caprichar toda vez, eu vou querer me preparar para entregar o meu melhor. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante da gente citar aqui, né? Vamos com medo mesmo. E a questão do erro e da falha, ele é enriquecedor, né? Porque desde que a gente, claro, sempre se observe, então, a importância de ouvir uma ligação que você fez, a importância de ouvir um áudio que você enviou, e isso é muito importante, é a gente entender que o medo é algo natural e que ele pode, sim, ser um alerta, um sinal quando eu sinto de querer entregar o meu melhor, e mesmo durante alguma falha no processo, isso é comum, isso vai acontecer, a gente ter essa visão e esse sentimento de que não é algo ruim, né? E a gente pensar assim, o meu colega, aquela pessoa que eu admiro, que me inspira, um vendedor de alto desempenho dentro de uma operação, ele também teve o seu início, o seu processo, o seu período de desenvolvimento, e até hoje, dependendo da situação, ele também pode falhar, né? Então, isso acho que é uma coisa importante, assim, da gente ter essa consciência, né? E complementando, né? Para alguns pode não ter ficado muito claro, mas assim, ó, o que é esse medo? Medo do quê? Como assim? Em que situação que acontece essa paralisia? Em que situação que acontece esse sentimento, em que eu fico paralisado, né? Normalmente é assim, você tá para ligar para um potencial cliente ter um lead. E aí você fica com aquela ansiedade, né? É aí que você se paralisa, você perde minutos ali, você fica pensando, putz, será que ele vai falar não? Será que ele vai responder aquilo que eu quero? Será que ele vai querer comprar? Será que ele vai aceitar a reunião? Será se vai acontecer tal coisa, tal coisa? Então eu fico Não sai do paralisado lugar, né? pelo medo, analisando, eu até usei o termo paralisia pela análise, que eu fico analisando demais aquela situação, então eu sinto muito medo e às vezes eu nem ligo. Ou quando eu ligo, eu perco toda a minha linha de argumentação. Não só na questão de de parar para ligar, às vezes, e isso aconteceu comigo lá, tô trabalhando com vendas aí há 20 anos. Eu lembro inicialmente de eu chegar e estacionar o carro na frente da empresa e dar aquele frio na barriga, aquela sensação de, meu Deus, será que eu tô pronta? Será que tá certo? Será que, enfim. Uhum. Então, assim, ó, isso tanto para a equipe interna como a equipe externa, isso acontece. Mas é importante que a gente enfrente e dá tudo certo no final. Bom, pessoal, então eu espero que a gente tenha esclarecido esses pontos que para nós são os principais que mais causam essa paralisia, essa trava, esse medo, né? Não é uma tarefa fácil, a gente sabe, né? A gente sabe que não é uma tarefa simples de você trabalhar isso, é uma questão de mentalidade mesmo e de persistência, né? E você entender que você vai falhar, que você vai errar, isso faz parte do processo, é comum, natural, todo mundo começa por aí. Mas tem que começar, tá? E que seja aqui, e que nas próximas aulas a gente possa ajudar ainda mais vocês, beleza? A gente vê vocês lá.